O ano era 1952. O Corinthians já tinha mais de 4 décadas de existência, mas o hino do clube, é bem verdade, nunca tinha caído nas graças da torcida. Eis que surge o radialista Lauro Dávila, com uma composição que, entre outras frases marcantes, trazia "o clube mais brasileiro". A composição logo conquistou a confiança da fiel, e não poderia ser diferente. Já estava escrito nas estrelas e na letra de Lauro que o Corinthians viria a se tornar o time com mais cara de Brasil, o time do povo, um povo tão sofrido, mas também tão sonhador. Giuliano Vitor de Paula é mais um exemplo. Nascido em 1990 em Curitiba, ele começou a sua carreira jogando futsal, mas sempre enfrentando dificuldades. Giuliano vem de uma família grande, com 8 irmãos. Seu pai era o único provedor da família e por muitas vezes o salário não era suficiente. A fome durante a sua infância era uma realidade, tanto que sua mãe era obrigada a pedir alimentos para os vizinhos. Mas Giuliano conta isso com muito orgulho e diz que essas dificuldades o ajudaram a se tornar o homem que é hoje. Um homem que sabe, inclusive, valorizar cada detalhe de sua vida como jogador de futebol profissional. E não poderia ser diferente, né? Afinal, desde criança, ele via a oportunidade de ajudar a sua humilde família com o futebol. As roupas eram sempre herdadas de irmão para irmão, e em seu primeiro teste, teve que usar um meião do irmão mais velho. Detalhe, porém, o meião era do exército, no qual o irmão servia. Chuteira, nem pensar. Seu tênis de salão, na verdade, era uma bota, e furada. Os shorts, que deveria ser azul, já estava até branco de tão desbotado. Mas nada que o impedisse de lutar. Talentoso que era, com 9 anos, foi indicado para jogar futebol de campo no Paraná Clube. E dos 9 aos 13 anos, ele atuou nas duas modalidades ao mesmo tempo. Porém, o ritmo era muito pesado, e ele teve uma leve lesão no futsal que foi determinante para apostar em continuar apenas no futebol de campo. Nas categorias de base, sempre se destacava jogando uma categoria acima, e com apenas 16 anos, um verdadeiro primeiro alívio. O Paraná o profissionalizaria e o integraria no time principal. Estreou então profissionalmente no Paraná no ano de 2007, sendo revelado ao futebol brasileiro pelo clube curitibano. Naquele ano foi eleito jogador revelação da Copa Libertadores da América, chegando às oitavas de final e caindo frente ao Libertad Paraguai. No mesmo ano, diante de grandes pressões, o clube que era cotado como favorito a retornar à Libertadores do ano seguinte acabou sendo rebaixado para a Série B. No entanto, Giuliano mais uma vez se destacou e despertou o interesse de grandes clubes brasileiros. Na Série B teve uma ótima atuação, justamente no único ano em que o Corinthians esteve presente na segunda divisão. Na época ele era um meia de ligação e chegou a ser convocado para as categorias de base da seleção brasileira. Por lá foi campeão sul-americano e mundial. Cobiçado por grandes times na época, acabou fechando com o Internacional e foi até vice-campeão da Copa do Brasil diante do Timão, em 2009 como reserva daquela equipe. Já como titular, ganhou a Libertadores do ano seguinte, marcando um gol em cada uma das partidas da final. Foi assim que, pela primeira vez, esteve entre os jogadores convocados para a seleção em várias listas de Mano Menezes. Então, o assédio do exterior já era muito forte, e foi passar 4 anos na Ucrânia antes de retornar ao Grêmio, onde fez parte da reconstrução do time gaúcho. Giuliano levou o time de volta à Libertadores ao lado de nomes como o ex-corintiano Douglas e o próprio Luan, sendo vendido para o Zenit da Rússia na sequência. Entre Rússia, Turquia e Arábia Saudita, viveu sua fase mais goleadora. Foram 62 gols entre 2016 e 2020, um número muito relevante para um jogador de meio campo que não bate nem pênalti e nem falta. Nesse período ele voltou à seleção sob o comando de Tite, que é um fã confesso de seu futebol, tanto que chegou a indicá-lo em mais de uma ocasião para o próprio Corinthians. Todas essas credenciais o levaram a fechar com o Istambul da Turquia para a disputa da Liga dos Campeões. Lá, porém, não conseguiu se estabelecer entre os titulares, sofreu um pouco com lesões e marcou apenas 3 gols em 32 jogos, sendo apenas 15 como titular. Mas agora chegou a hora de renascer, como o bom brasileiro que é, e no clube mais brasileiro, que anseia por dar a volta por cima e voltar ao lugar que ele é de direito. A considerar que Giuliano sempre foi reconhecido por ser um exímio organizador de times e a considerar outros reforços relevantes que estão chegando, a expectativa é sim muito boa para o torcedor corintiano. Por falar em reforços, aproveita e comenta aí qual a próxima história de um reforço corintiano que você quer ver aqui no canal. Aproveita o embalo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente volta a qualquer momento com mais histórias ou curiosidades. Fique em paz, cuide-se bem e vamos time!